Eu vou falar aqui sobre... Fui aqui chamado para falar sobre investimento em fundos de capital de risco, regime jurídico e oportunidades para estrangeiros. E eu já começo falando que a questão do investimento em fundos de capital de risco aqui em Portugal, ele é uma das hipóteses para o visto Gold. Tá? Então, acho que isso é o mais importante para alguns dos advogados que cá estão. Que antes era muito focado na questão do imobiliário, com a alteração da lei, existem outras formas do visto Gold, mas o investimento em fundos de capital de risco, ao meu ver, é a hipótese mais confortável hoje para o investidor estrangeiro. Tá? E o que é o capital de risco? O capital de risco ele é uma forma de financiamento de empresas que estão numa fase muito embrionária, inicial, ou num crescimento acelerado. Tá? Muitas vezes, inclusive, está apenas na ideia, tá? do fundador ali da empresa. Então, ele é um investimento, um financiamento da empresa diferente do financiamento tradicional bancário. Né? Quando a empresa vai ao banco e pega um financiamento, ela está ali pagando juros para o banco e o banco não quer saber se aquela empresa está indo bem ou indo mal. Ele só quer saber ali do retorno dele. No capital de risco, o investidor ele passa a ser acionista da empresa. Né? Então, ele está emprestando ali, ele está dando um dinheiro para a empresa, ele não está emprestando, tá? Ele está investindo um dinheiro na empresa, mas, em contrapartida, ele vai participar da empresa como sócio, tá? Não vai estar no dia a dia da empresa, não vai estar ali debatendo se vai contratar mais funcionário ou demitir funcionário, isso não é papel dele. Tá? O papel dele é pensar estrategicamente na empresa e colaborar para aquela empresa crescer. Por quê? Porque o lucro dele vai vir mais à frente quando aquela empresa ali, se ela se valorizar, ele vender a sua participação e com essa venda de participação ele ter um lucro. Né? Então, isso é um capital de risco. E, normalmente, esse investimento ele é feito em empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores. Tá? São empresas que, como eu falei, muitas vezes em estágio inicial ou acelerado. E aí nós temos um termo aqui que é o Private Equity. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. O Private Equity é o guarda-chuva, né? é o capital de risco. E nós temos dentro do Private Equity o Venture Capital. Né? O Venture Capital é mesmo o capital de risco na acepção da palavra. Por quê? Porque você vai investir numa empresa, numa startup normalmente, e foi muito aqui elucidado antes pelo Dr. Tiago, foi muito bom ele ter falado nas startups. Né? E startup não exatamente na acepção da legislação que o Tiago falou, tá? Para o fundo de investimento, aquela configuração ali da lei de startup não faz tanto sentido. Tá? Para o capital de risco, startup é uma empresa que está ou na ideia, ali a pessoa tem uma ideia e precisa validar aquela ideia, ou ela está muito na fase embrionária. Ela é, normalmente, uma empresa de base tecnológica que precisa solucionar problemas inovadores. E qual é o grande negócio da startup? É que aquilo seja escalável. Escalável que é para vender no mundo inteiro. Tá? Então, é mais ou menos esse tipo de empresa que o capital de risco quer investir. Em Portugal, essa atividade do capital de risco ela é regulamentada por lei e fiscalizada muito pela CMVM. A CMVM é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. No Brasil, nós chamamos de CVM. Tá? Os fundos são patrimônios autônomos, não têm personalidade jurídica e pertencem aos seus investidores. Então, os sócios desse fundo que são os donos. Tá? Como funcionam esses fundos? Normalmente, eles têm um prazo de duração. Tá? E, inclusive, isso aqui em Portugal é recente, porque normalmente um fundo de investimento ele tem uma duração de 10 anos, em média. E nós ainda não temos ainda fundos que chegaram a esses 10 anos aqui em Portugal. Então, é um mundo novo que está sendo constantemente regulamentado pela CMVM, mas já é muito seguro, e tem uma forte regulamentação, tá? Mas então o fundo, quando ele é criado dentro de uma gestora de fundos de investimento, existem várias aqui em Portugal,
e aquele fundo, quando ele é criado, ele tem um estatuto, ele tem uma linha a ser perseguida, né, no que aquele fundo vai investir, em que tipos de empresa aquele fundo vai investir. Então, o investidor, ele vai colocar o dinheiro no fundo e ele não vai opinar ali no que o fundo vai investir. Isso vai competir à gestora do fundo. Mas ele já sabe que aquele fundo no qual ele vai botar dinheiro vai investir, por exemplo, em empresas de tecnologia da área de medicina ou de novas energias. Quando você investe no fundo, você sabe a linha em que o teu dinheiro vai ser investido. Tá? Então, a entidade gestora do fundo, compete a ela promover a constituição do fundo e pegar todas as licenças junto à CMVM, elaborar o regulamento desse fundo, selecionar os ativos, ou seja, as empresas que serão investidas, e adquirir as cotas dessas empresas, fazer o seu acompanhamento e depois alienar. Tá? Porque o fundo, nesses 10 anos de funcionamento, ele ali, quando chega no oitavo ano, mais ou menos, ele tem que começar a vender os ativos. Por quê? Porque ele tem uma finalidade, ele dura 10 anos, e ao final daqueles 10 anos, o dinheiro investido tem que buscar o lucro. Né? Ou não, porque também pode ser, como a gente está falando de startups, a empresa também pode dar errado. Por isso, capital de risco. O risco aqui é daquela empresa não dar em nada. Tá? Agora, normalmente, o fundo não investe em uma empresa, investe em 50, 100, para diluir o risco da falha. Mas sempre com isso. Então, ele entra com dinheiro hoje e daqui a 10 anos aquele dinheiro vai voltar para ele, com a esperança sempre de ter uma lucratividade. Né? Por que os fundos são oportunidades para investidores estrangeiros? Como eu falei no início, ele hoje é uma alternativa a quem precisa do visto Gold. Tá? Além do visto Gold, também é uma forma de diversificação de investimento em Portugal. Né? Muitos clientes brasileiros, às vezes, normalmente sempre procuravam, vou investir no imobiliário tal, em Portugal. Hoje já está saturado o mercado imobiliário. Então, olha, os fundos de investimento de capital de risco eles passam a ser uma alternativa. A grande questão também do capital de risco é que quando você está investindo nisso, você está investindo normalmente em inovação e tecnologia. E qual é a grande vantagem também para o investidor estrangeiro em relação a isso? É que o investidor estrangeiro, que, por exemplo, quer o visto Gold, ele não vai precisar constituir empresa, ele não vai precisar gerar emprego, ele não vai precisar se preocupar com vender produto, vender serviço, marketing. Ele passa a fazer isso de uma forma indireta, através do investimento em empresas que fazem isso. Então, isso é uma forma que o estrangeiro tem de estar no mercado português, mas através de uma empresa. Então, ele não precisa constituir uma empresa e nem ficar preocupado com o dia a dia da empresa. É uma estrutura legal que tem transparência regulatória e está dentro do compliance europeu, então tem uma fiscalização muito grande, então é uma segurança para o investidor estrangeiro. Desde 2023 também é uma das alternativas ao visto Gold e tem uma possibilidade de retorno financeiro no investimento. Tá? Diferente das outras formas de visto Gold, por exemplo, que você pode investir, agora não me recordo valores, 250 mil para dar para museu, evento cultural, isso é um dinheiro que a pessoa dá e não tem retorno. No investimento no fundo de capital de risco, ele está em busca do lucro. Possivelmente esse dinheiro vai retornar para ele no futuro com lucro. O que ele tem que ter cuidado? Ele tem que ter cuidado, primeiro, em escolher a sociedade gestora daquele fundo, onde ele vai botar o dinheiro. Porque, como eu falei, há várias gestoras de fundo, mas nós temos que conhecer quem são as pessoas que estão por trás daquilo, porque isso não está dentro de banco. Tá? Os bancos, em geral, não têm esse produto. São instituições fora das instituições bancárias que vendem esse tipo de produto. Então, tem que conhecer
aquela gestora, os produtos que ela tem, o histórico que ela tem já nisso. Muitas até já têm histórico de pessoas que estão ali no dia a dia, que trabalharam nesse mercado em outros países, tá? Então isso é importante. É um horizonte de médio e longo prazo, porque é no mínimo ali de 6 a 10 anos que o dinheiro vai ficar preso, né? Ele vai investir o dinheiro e o dinheiro fica preso ali. Ele não pode sacar amanhã, não pode sacar daqui a 2 anos, é impossível, tá? Tem uma volatilidade reduzida comparada a investimentos diretos, tem a questão dos mecanismos de proteção e o risco dele é limitado ao capital subscrito. Tá? O risco dele é aquele dinheiro que ele aplicou perder, porque não deu certo, os investimentos não deram certo, mas ele não responde por dívidas dessas empresas que estão investidas, então o risco dele é o capital investido. Tá? E como é que funciona a questão do visto Gold para fundos de capital de risco? A pessoa tem que investir pelo menos 500 mil euros. Não precisa ser todos os 500 mil euros num fundo específico. Ele pode fazer em vários fundos. Tá? Pode botar 100 mil num, 200 no outro, isso ele fica à vontade, mas ele tem que ter pelo menos 500 mil euros investidos em fundos de investimento de capital de risco. E o fundo tem que ter pelo menos 5 anos de maturação. Tá? Então, imagina, um fundo tem 10 anos. O investidor não pode investir o dinheiro quando ele está ali no 6º, 7º, 8º ano. Por quê? Porque não vai preencher o requisito da lei para ele ter o visto Gold. Tá? E, normalmente, também os fundos são fechados. Eles captam dinheiro dos seus investidores no ano 1, e a partir do ano 1, ano 2, ano 3, eles vão investindo aquele dinheiro nas empresas. Tá? Então, basicamente, para estar apto ao visto Gold, tem que investir 500 mil euros, tá? Em vários fundos ou num, e esse fundo tem que ter uma maturação mínima de 5 anos. E o fundo tem que aplicar pelo menos 60% do dinheiro em empresas sediadas em Portugal. Tá? Então, se o fundo for um fundo que só investe em outros países, não está apto ao visto Gold. Tem que estar 60% pelo menos dos investimentos tem que ser aplicados em Portugal. Então, apesar de, como eu falei, de ser o capital de risco, o risco é exclusivamente das empresas que foram investidas não vingarem. Mas como você tem uma diversificação grande dessas startups, e hoje Portugal é um país que tem desenvolvido bastante a questão de startups, como o Thiago falou. Para quem está nesse mundo, vive isso. Temos aqui até o Web Summit, que é o evento mais famoso de todos, e é um país que está preparado, tá, para esse desenvolvimento dessas empresas. Realmente, temos visto aqui empresas interessantíssimas, muitas, inclusive, já estão indo para o Brasil, levando a tecnologia para o Brasil. E o grande negócio dessas startups é que elas criam uma solução que normalmente vai ser comprada por uma grande empresa que já existe no mercado. Tá? Então, as startups basicamente fazem isso. Elas criam alguma solução para o mundo, mas que alguma grande empresa vai comprar aquilo para inserir dentro do seu portfólio. Tá? E é nesse momento aí que a startup valoriza muito e o investidor que aplicou ali o seu dinheiro naquele fundo também vai ganhar o dinheiro porque ele vai vender a sua participação. Tá? Então, resumidamente, de uma forma muito rápida, para falar de um tema complexo, é isso, fundo de capital de risco. Tá? Também estou aqui à disposição, fora aqui, e agradecer a todos pela presença, mais uma vez parabenizar a Catarina e a organização do evento por esse evento maravilhoso. Obrigado.